No ar, mais um Boa Vontade Esportes, edição especial aqui na Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. No estúdio do Boa Vontade Entrevista, por isso especial, para falar de Copa das Confederações. A seleção brasileira estreia no próximo fim de semana contra o Japão. No grupo A, Brasil, Japão, México e Itália. Daqui a pouco a gente fala mais até do grupo B, mas primeiro é o grupo A, já que o foco é a seleção brasileira. Ao meu lado, Gustavo Pena, repórter da Super Rádio Brasil 940M e que durante toda a Copa das Confederações fica nos estúdios da Boa Vontade TV com informações atualizadas, informações precisas da Copa das Confederações. E também Rafael Marques, jornalista da Rádio Globo, repórter, comentarista, enfim, produção, coordenação, são várias funções na Rádio Globo, brilhante jornalista Rafael Marques. Inicialmente, Rafa Marques, quero agradecer a sua participação aqui no Boa Vontade Esportes. O prazer é todo meu, André, Gustavo, um abraço a todos que estão nos assistindo e é uma honra participar do programa e falar sobre a competição que não vai parar só o Brasil, vai parar o mundo em termos de futebol. Gustavo Pena também, muito obrigado pela participação aqui no Boa Vontade Esportes. Eu que agradeço, André, um abraço para quem está acompanhando o programa, um abraço para o Rafael. É realmente importante a gente destacar esse momento da seleção brasileira nessa preparação para a Copa do Mundo. Isso vai ser realmente o principal teste do Brasil, então a atenção tem que ser grande para a Copa das Confederações. Rafael, o Brasil tem a obrigação de ganhar a Copa das Confederações porque joga em casa? A palavra obrigação é muito forte, né, André? Eu acho que o fator campo sempre pesa no futebol. E a tradição também é um outro aspecto que tem que ser levado em consideração. Se você pegar as 8 seleções que vão participar desse campeonato, você observa que algumas equipes vivem tecnicamente um momento superior ao do Brasil. Para utilizar até um exemplo comum e clássico até no futebol atual, a Espanha, né? Que tem uma base, campeã do mundo, e isso certamente tem um peso, tem uma relevância na Copa das Confederações. Agora, eu acho que o Brasil, por jogar em casa e principalmente por ter a oportunidade de reabrir para o cenário internacional o Maracanã, fazendo uma final no Maracanã, enfim, tudo isso tem um glamour que envolve essa competição e eu acho que até por causa dessa situação o Brasil tem a obrigação de ganhar. Gustavo Pena, qual é o adversário que pode trazer maior perigo à seleção brasileira na primeira fase? Olha, na primeira fase, André, eu acredito que o grupo A, o grupo do Brasil, seja o mais equilibrado, talvez até o grupo que tem mais equipes buscando essa vaga. Claro que a Itália, pela tradição, pela relevância, pelos jogadores que tem, é a equipe que traz mais perigo para a seleção brasileira, mas acho que pelo fato do Brasil estar em formação ainda, embora conte com a força do torcedor, da torcida brasileira, o México é uma seleção que pode disputar uma vaga e trazer o maior perigo para o Brasil e, é claro, o Japão não deve se classificar, mas quem der bobeira contra o Japão, e no caso do Brasil é já na estreia, essa equipe do Japão pode tirar algum ponto precioso para quem busca essa classificação. Foi sorteio, Rafael, mas a tabela foi bem ou mal amiga da seleção brasileira? Não, não foi não, André. Não? Eu acho que não. Honestamente, porque essa história de que seria melhor pegar um grupo difícil, como é o caso, do que de repente pegar Nigéria, Tahiti, isso aí é balela. A gente sabe que o Filipão falou isso. Eu acho que foi ruim a tabela para a seleção brasileira. Eu acho que até em cima do que o Gustavo colocou, estrear contra o Japão é ruim pra gente, porque o jogo contra o Japão que vai certamente utilizar uma estratégia defensiva, de jogar no erro, estrear contra, seria melhor pro Brasil até, de repente, pegar logo a Itália de cara, porque aí os dois teriam a mesma, entre aspas, obrigação de vencer e a seleção poderia tirar proveito disso. Inclusive, André, até complementando o que o Rafael disse, o Brasil, historicamente, tem estreias muito complicadas. Se você reparar no histórico da Copa do Mundo, principalmente nesses últimos anos, nessas últimas edições, o Brasil não consegue estrear bem. Sempre uma vitória por 1-0, às vezes um empate. E isso pode pesar principalmente porque é um grupo jovem, que tem, claro, alguns jogadores de experiência, né, internacional, mas isso não quer dizer necessariamente que com a camisa da seleção brasileira, com o peso que é defender o Brasil dentro do Brasil, que isso vá ser algo simples para esses atletas. Eles vão ter que aprender a lidar com isso muito rápido e principalmente numa estreia pegando a equipe que teoricamente tem que ser a vitória marcante para a seleção. No grupo B, Espanha, Uruguai, Nigéria e Tahiti. 4 seleções. A Espanha amplamente favorita para o grupo e talvez até para a Copa das Confederações.
Esse grupo, tecnicamente, mais fácil do que o grupo do Brasil? É mais fácil. O Tahiti joga futebol amador, então a gente pode dizer que o grupo B tem 3 seleções, né? A Espanha, o Uruguai e a Nigéria. A seleção da Nigéria, ela oscila muito, né? Viveu uma grande fase nos anos 90, com aquele boom do futebol africano, começando com Camarões em 90, e a própria Nigéria em 94. Só que Gana, na última Copa do Mundo, fez uma boa performance também. Só que essa oscilação, essa instabilidade é que é a característica principal do futebol africano. Por isso que eles não emplacam, né? Eu acho que nesse grupo, a Espanha e o Uruguai devem se classificar com uma certa facilidade. O problema é que, diferentemente do outro grupo, o clássico já é na primeira rodada, já é Espanha e Uruguai. E quem perder essa partida já vai entrar na segunda rodada muito mais pressionado. Rafa, o Filipão, ele, não digo que ele esteja pressionado, porque o técnico da seleção brasileira é sempre uma pressão. Público, imprensa, até membros da diretoria da Confederação Brasileira de Futebol. Uma eliminação precoce na primeira fase pode custar o cargo do Filipão, ou o Filipão você imagina que esteja garantido até a Copa do Mundo? Eu imagino, André, que quando o José Maria Marinho, presidente da CBF, decidiu repatriar o Filipão para ser o técnico da seleção, ele pensou justamente num trabalho a longo prazo e pensou na Copa de 14, não pensou na Copa de Confederações de 2013. Só que ele mostrou, ao demitir o Mano, que ele é incoerente e instável. Então, não vamos surpreender se, por acaso, o Filipão perder o cargo na hipótese do Brasil não ganhar a Copa das Confederações. Não seria correto. Até porque no último amistoso contra a França, nós já vimos uma evolução tática, um time mais sincronizado. O Filipão já adiantou que pretende manter a base, não mexer na escalação. Então, não tem porquê, nesse momento, se pensar numa interrupção do trabalho. Eu acho que a CBF tem que ser coerente, já que não foi com o Mano, agora com o Filipão. O Mano Menezes saiu no melhor momento dele? Sem sombra de dúvidas. Quando ele começou a ajeitar o time, dar uma cara de seleção. Se você parar para observar, tirando a questão estratégica, né, a maneira como a equipe se porta em campo, a base da equipe, as peças, são as mesmas que o Mano vinha convocando. O Filipão não fez grandes novidades. Talvez o Fernando do Grêmio seja um jogador. Dante também. O Dante um pouco, mas o Dante também já tinha sido observado pelo Mano, pensado pelo Mano. Quer dizer, nas demais posições. E o Júlio César, que é o homem de confiança do Filipão. Nas outras posições eu não vejo muita diferença. E não há peças surgindo como algo assim inimaginável em termos de escalação. Eu acredito que está havendo uma certa coerência e uma certa sequência também do trabalho que o Mano já iniciou. O Neymar hoje é o principal jogador da seleção brasileira, Gustavo Pena? É o principal e, lamentavelmente, hoje está nas costas do Neymar a principal pressão do torcedor e também da imprensa em relação ao time. O Brasil tem outros jogadores que podem ser até mais decisivos que o Neymar. O caso do Fred, que é um goleador nato. Outros jogadores que eventualmente passam também pela equipe, o caso do Lucas, também do Oscar, talvez o Hulk, que não se espera tanto, possa de um momento para o outro definir também o jogo, mas de qualquer forma a pressão está em cima dele e o que se espera realmente é que o Neymar possa crescer ao longo da competição, até porque até hoje o Neymar não teve uma atuação de gala, uma atuação exuberante jogando com a seleção brasileira, e isso é o que preocupa. Talvez com essa divisão de responsabilidades dentro do elenco, talvez o Neymar se solte mais e comece a ter essa liberdade para jogar, considerando, claro, que hoje ele é o jogador com mais visibilidade e, obviamente, o que os adversários passam a ter mais preocupação dentro de campo. Aqui o Boa Vontade Esportes, na Boa Vontade TV, edição especial no estúdio do Boa Vontade Entrevista, falando muito sobre Copa das Confederações, que começa neste próximo fim de semana. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Gustavo Pena e também o Rafael Marques aqui na Boa Vontade TV.